Olá, tudo bem? Então, hoje nós estamos no 12º domingo do tempo comum. Esses últimos 2 dias, na sexta e no sábado, nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Imaculado Coração de Maria. Se você buscar lá no nosso blog diaconiadapalavra.blogspot.com, você vai encontrar minhas reflexões sobre esses 2 temas. Hoje, então, a gente vai dar continuidade à reflexão do Evangelho do domingo passado. Nós ainda estamos dentro da catequese de Jesus sobre a missão dos seus discípulos, sobre a missão daqueles que assumem na nossa vida proclamar e propagar este Evangelho. Como eu disse na semana passada, dentro desse Evangelho, do Evangelho de Mateus, nós temos aí o Sermão da Missão. A nossa reflexão de hoje, ela não pode ser dissociada da primeira leitura, tirada do livro do Jeremias. A atividade profética está ligada à perseguição social, à perseguição política, à perseguição religiosa. Isso faz parte do conjunto da primeira leitura do livro de Jeremias. Portanto, então, Jeremias, Jesus e a comunidade, elas são testemunhas reais da presença de Deus no meio de nós. E, portanto, serão perseguidas porque anunciam um reino de vida, o reino de Deus, em oposição ao reino de morte, daqueles que só tramam a destruição, que só vivem e para a violência, que viram as costas para a proposta da vida gerada no reino de Deus. Na primeira leitura, então, portanto, Jeremias lamenta-se porque está sozinho, porque está sofrendo perseguição. Suas palavras não foram acolhidas pelos sacerdotes e pela comunidade que o escutava. Jeremias, então, percebe que todos estão à sua espreita, procurando algo para poder condená-lo, para prendê-lo, por alguma palavra que ele diga que seja contrária às maldades do seu tempo. Entretanto, ele sabe que Deus está com ele e que sua ação vem de Deus, e que nada mais pode fazer, nada mais pode falar do que das coisas que vêm de Deus. E aquilo que Deus lhe pede, ele cumpre, mesmo que vá contra os poderes constituídos, pois ele fala da defesa da vida. Jeremias confia então em Deus e diz: o Senhor está ao meu lado. E isso basta. No Evangelho, Jesus continua então a sua instrução aos seus discípulos e missionários. Ele mostra que todos e todas que assumirem a opção pelo reino de Deus passarão por momentos de sofrimento e de perseguição. As regras do reino dos céus, as regras da nova sociedade, da nova humanidade, são contrárias aos interesses daqueles que governam para o mal. Jesus declara que sua palavra, que seus ensinamentos e que seu evangelho não podem ficar restritos a determinados ambientes. Não podemos confinar a palavra de Deus nos templos ou nos nossos grupos religiosos ou apenas as nossas práticas devocionais, que muitas vezes são individualistas. Tudo que se ouve, tudo que se reza, tudo que se medita, deve ser proclamado em alto e bom som. Proclamai sobre o telhado, disse Jesus. E para nós hoje, nos nossos tempos, no século XXI, os telhados são nossas redes sociais, as nossas emissoras de rádios e de TVs católicas. Nós não podemos usar destes meios para manter a opressão. Não podemos usar desses meios para defender a morte, o racismo, as perseguições,
a homofobia, a misoginia, a destruição da natureza e a eliminação da cultura e das terras indígenas. A vida de Jesus, o seu pensamento, o seu evangelho, devem ser anunciados e vividos pela comunidade. Não se pode mais viver escondido ou escondida. Em seguida, Jesus nos alerta sobre medo. Claro, todos nós temos medo. Faz parte da vida humana sentir medo. Jesus teve medo, tanto que disse: Pai, afasta de mim este cálice. O medo nos impede de sermos anunciadores da verdade. Em nome do medo, nos calamos. Por medo, nos calamos diante da morte, dos atos de violência, da discriminação, das calúnias. O medo nos faz dissociar o corpo da alma, mas Jesus mostra a unidade entre os dois. Corpo e alma fazem parte do mesmo ser. Aquele que busca Deus em espírito e verdade, que é a alma, faz da sua vida um anúncio amoroso da comunhão divina com a humanidade, o corpo. Por último, Jesus declara que nos dá a vida. O exemplo usado por ele é muito significativo. Ele fala de pardais e fala de queda de cabelo. Duas coisas pouco valorizadas. Se Deus valoriza ao que aos nossos olhos não tem valor, quanto mais valorizará a vida daqueles que assumem o profetismo e o anúncio da civilização do amor, onde as relações sociais são regidas pela aceitação, pelo acolhimento, pela solidariedade, pelo respeito, pela confiança em Jesus. Concluo hoje essa reflexão com um comentário do Evangelho que li, que dizia: a comunidade que levar a sério a mensagem de Jesus, superando dificuldades e medos, anunciando com determinação a chegada do reino, transformando situações de morte em vida, terá, não como prêmio, mas como consequência, a certeza do testemunho do próprio Jesus diante do Pai. De fato, receber o testemunho de Jesus diante do Pai é a certeza de que a vida foi levada a sério. E levar a vida a sério e conduzi-la de acordo com o Evangelho é um ato de coragem. Esse final foi tirado dos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral da editora Paulus. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe e boa semana.